Vamos treinar de novo. Tem que treinar de novo, porque eu não consegui aqui não. Vamos aí para a palavra de Deus. Vamos aí ouvir o recado de papai. Olinda está ventando, viu, irmão lá, viu? É geral, isso aí vai ser essa mudança geral. Vai ser geral. Tá. Então vamos aí a palavra do Senhor. Vamos pensar um pouquinho aqui com o sobrenatural, vamos viver o sobrenatural de Deus. A tua Bíblia, você tem uma Bíblia, pegue lá a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, 1 de Coríntios 2, o versículo, nós vamos ler do versículo 6 em diante. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que nos possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, e outro, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Senhor Jesus, está lançada a palavra do Senhor no coração das ovelhas. E agora eu lhe peço, meu Deus, que com muita sabedoria, com muita ciência de Deus, com muitas verdades reveladas pelo Senhor a Paulo,
que eu estou aqui lendo essas verdades que foram reveladas a Paulo. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor fale aos espíritos perfeitos uma mensagem espiritual para um coração espiritual. Nós oramos e já te agradecemos, Senhor, pela manifestação sobrenatural do teu Espírito que vai invadir a nossa mente, a nossa alma, para a glória do teu nome e o povo de Deus, amado por Jesus, chamado por Jesus, digam todos amém e amém. Glórias. Já compartilhou? Já compartilhou? Você está compartilhando aí nossa programação? Está compartilhando? Deixa eu ver aqui os compartilhamentos. Deixa eu ver aqui. Quero ver você compartilhar, hein? Compartilhe aí, compartilhe aí. Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aqueles que estão lá do outro lado, ouvindo aí. Querem ouvir isto também, que você vai ouvir da parte do Senhor. O nosso tema de hoje é o seguinte: vamos viver o sobrenatural. Agora à tarde à tarde para a noite, eu pensei, né? Eu tenho que chamar o povo para o sobrenatural. Como que eu vou induzir a tua igreja a viver o sobrenatural? Esse texto que eu acabei de ler aqui, do 1 Coríntios 2, do versículo 6 ao versículo 16, depois do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, aqui Paulo trata de dois tipos de pessoas que ele chama de crente natural e ele chama o outro de espiritual. Ele fala que não pode dar comida sólida porque a pessoa é criança e ele só dá leite porque é criança. Então quer dizer o quê, pastor? Existem dois tipos de pessoas que congregam nas igrejas, que vão às igrejas, que vivem nas igrejas. Existem os espirituais e existem os naturais. Paulo dizendo aqui no capítulo 2 de 1 de Coríntios, no versículo 14, ele diz: ora, o homem natural. Então ele está dizendo aqui que existe um tipo de homem na igreja, homem, digo, ser humano, né? Gênero humano, homem e mulher, dentro das congregações da igreja de Cristo, que tem um comportamento natural e tem outros que têm um comportamento espiritual. Aí eu fiquei pensando o seguinte: como que eu vou motivar uma igreja, um povo, a viver o sobrenatural? Aí eu pensei no seguinte, nos homens de Deus da Bíblia e as mulheres de Deus da Bíblia. Eu pensei em Moisés, pensei em Josué, Elias, Isaías, Jeremias, Eliseu, Davi, Salomão, Gideão, Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Neemias, Esther, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Oséias, Joel, Jonas, e etc, 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 do Antigo Testamento, que experimentaram o sobrenatural de Deus. E também Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, Tiago, Felipe, Mateus, Apolo, Timóteo, Tito, Silas, Lucas, Barnabé, e etc, 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 etc. Todos os homens e mulheres de Deus que viveram como igreja no passado, eles todos experimentaram o sobrenatural de Deus. Em algum momento de suas vidas, eles experimentaram. Se eu for falar de Moisés, você vê Moisés vendo um mar se abrir, você vê Moisés vendo Deus mandar pragas para um povo e não pegar no outro que estava pertinho. Então você vê Josué tomando as cidades, comendo as pessoas, lutando, mas o poder de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Então você vê Elias clamando e Deus lançando fogo em cima dos profetas de Baal, né? Então você vê Isaías, que teve aquela visão dos serafins, dos querubins à volta do trono de Deus. Vê Jeremias, você vê Eliseu. Então você vê Davi, que com uma pedrinha derruba Golias. Então você vê Gideão, você vê
Daniel, então esse Oséias, Joel, Jonas, então você vê esses homens todos experimentaram, eles não passaram pela história sem experimentar o sobrenatural de Deus. Aí você fala, tá, sobrenatural no Antigo Testamento era muito, pastor. Não! Aí você vai para o Novo Testamento, você vê, nós estamos estudando o sobrenatural na vida do apóstolo Paulo, né? Paulo vivendo o sobrenatural, nós falamos ontem sobre Paulo foi picado, uma cobra picou Paulo, nada aconteceu. Paulo dentro de um navio, o anjo aparece para Paulo, e fala com Paulo, Paulo, todos desse navio eu te dou, ninguém vai perecer. Hoje a irmã Silvia até postou um negócio muito legal, que aconteceu em 2020, na pandemia, que Deus, o Espírito de Deus, através de minha vida, falou. Deus, através de mim, o Espírito Santo falando para a igreja, porque quem fala é o Espírito Santo, através da minha vida, falou em 2020, essa mesma passagem de Atos, que nenhuma vida se perderia. Eu falei, vamos congregar, irmão, congregue, não fique com medo, tenha coragem, nenhuma vida vai se perder. Tá aí, a pandemia está indo embora, e você percebeu? Quantos de nós foram embora com a pandemia? Quantos que morreram com a pandemia? Os que ficaram, os que batalharam pela fé, os que lutaram junto comigo, os que congregaram clandestinamente junto comigo, que nós entrávamos pela porta dos fundos, não abríamos a parte da frente, mas cultuávamos a Deus igual os primeiros discípulos de Jesus, escondido. Mas estávamos lá, todo mundo lá nos pés do Senhor, clamando, orando e ouvindo Deus. O que aconteceu com você? Você está aí. O que aconteceu comigo? Eu estou aqui. O que aconteceu? Está todo mundo aí. A irmã fez uma lembrança muito boa que ela postou hoje no Facebook. Eu até compartilhei no meu. Eu achei muito... Eu nem lembrava, né? Porque são as coisas assim, eu não lembro. Aí a pessoa fala, eu só lembro que o senhor falou. Eu não lembro, porque não sou eu. Não sou eu quem fala, é o Espírito. Então eu não lembro, sabe? Às vezes a pessoa que faz eu me lembrar, mas eu mesmo não lembro das maravilhas de Deus através da minha vida sendo dita pelo Espírito, né? E se confirma, né? Num tempo na frente você vê a confirmação de Deus falando através da minha vida, né? Porque quando você vê um cumprimento desse, isso se chama maravilha. Você sabe que eu estava vendo um culto da minha antiga igreja, e ele estava na quarta-feira agora, estava vendo um pedaço do culto lá, ao vivo, pelo YouTube, e ninguém pode tirar a máscara. E o Rio de Janeiro já está liberado. Ninguém pode tirar a máscara. Ninguém pode tirar a máscara. Ninguém tem que botar máscara e tal. Você vê? Então, mas tem que colocar máscara mesmo, pastor. Porque morreu muita gente. Eu sei que morreu gente. Eu estou falando da palavra que Deus deu para o Ministério Restituição. Deus deu ao Ministério Restituição. E todos quantos receberam o que veio de Deus, ninguém redou o pé, ninguém largou a mão. Estávamos ali congregando, cultuando e vimos o sobrenatural de Deus. Porque você está vivo, eu estou vivo, nós estamos, pelo menos até o dia de hoje eu estou vivo, né? Se eu vou amanhã não vou acordar, não sei. Mas aqui eu estou vivo, entendeu? Então, o sobrenatural de Deus, nós experimentamos. Então foi uma boa palavra, uma boa lembrança que a nossa irmã teve. Então volte para cá para me poder te motivar a você experimentar o sobrenatural de Deus. Então você viu, nós estamos estudando sobre o sobrenatural de Deus na vida do apóstolo Paulo. Paulo vivendo o sobrenatural. Vimos o barco lá quebrou e ninguém morreu. Mais de 260 pessoas caíram no mar, foram levadas, arrastadas pela correnteza, né? Caíram numa ilha chamada Malta. Chegou lá, encontrou uns homens lá, os bárbaros, e os caras receberam a igreja, o povo, né, que estava no barco, né, bem, porque Deus falou que não ia acontecer nada com aquele povo estava na responsabilidade do apóstolo Paulo. Então, quando um líder, ele tem que saber que se ele é um líder colocado por Deus, então ele tem que saber que Deus vai respaldar aquilo que sair da boca dele vindo de Deus.
Se vier de Deus, Deus vai respaldar. Se não vier de Deus, porque muitos líderes falam palavras que não vêm de Deus, não vêm do alto. Então, o que acontece? Deus não vai honrar. Deus não vai honrar. Então, esse toque que eu quero motivar você, qualquer homem desse que eu acabei, de Moisés até Jonas, e etc, etc, de Paulo até Barnabé, e etc, etc. Você pensa no Pedro dentro de um barco, Pedro no barco, daqui a pouco aparece lá e fala, é uma assombração, era Jesus, olha uma experiência, olha a experiência que Pedro e os discípulos tiveram dentro do barco, de ver o Senhor Jesus andando em cima da água, das águas, olha que experiência gloriosa, e Pedro falou, ó Senhor, se é o Senhor que está aí, se é o Senhor mesmo que está aí, manda eu ir ter contigo sobre as águas, e Jesus falou, sou eu, vem. Então Pedro foi, meteu o pé na água e saiu caminhando, olhando para o Senhor, caminhando. Então ele viveu ali o sobrenatural de Deus. Você vê Filipe evangelizando Samaria, gente sendo curada, milagres, libertação, curas, demônios sendo expulsos, gente recebendo a palavra. Então, são personagem. Silas experimentou com Paulo, lá em Atos, né? Acho que Atos 16, Paulo e Silas, né? Aí foram colocados no cárcere, meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvavam o Senhor, e de repente veio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, e eles experimentaram o sobrenatural de Deus na hora da luta, e eles louvando a Deus. Na hora da adversidade, eles louvando a Deus. Então, o que faz eu e você experimentarmos o sobrenatural de Deus, não tem momento para louvar, é louvar. Isaías 43, 21. O povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Paulo falou, criei vocês para o louvor da minha glória. Paulo escreveu isso, dito por Cristo Jesus. Fomos criados para o louvor de Deus. Então, abençoados, então eu convido a igreja a experimentar, a vivermos todos o sobrenatural, com milagres na sua vida, milagres na sua casa, resposta de Deus na sua vida, resposta nas orações, curas milagrosas no teu corpo, resposta para os teus projetos, sabe, prosperidade para a tua empresa, para os teus negócios. Você que está me ouvindo pela rádio, eu te convido a você experimentar esse sobrenatural. O que é sobrenatural, pastor? Sobrenatural é algo miraculoso, só conhecido pela experiência da fé. Você só vai experimentar o sobrenatural pela experiência da fé. Você não experimenta. Por isso que Paulo falou em 1 Coríntios 2,14, ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por exemplo, Jesus falou, Pedro, vem. Se ele se comportar, depois ele se comportou como carnal, mas logo na primeira fala, ele se comportou como espiritual, que ele falou assim, se és tu, Senhor, fala que eu vou ter contigo sobre as águas. Jesus falou, sou eu, vem. Então, ele se comportou como um homem espiritual. Meteu o pé. E foi. Era um perigo. Era andar em água, não pode. Não existe, a água é líquido, só se anda no lugar sólido. Não existe, a ciência diz que não tem como, não existe nem a possibilidade, nunca, em tempo nenhum, ninguém andou e ninguém vai andar. Então, a ciência, ela é boa, porque ela comprova a verdade da Bíblia, mas às vezes a ciência atrapalha o sobrenatural que a Bíblia fala. Então, você que é um cristão em Jesus Cristo, você tem que viver pela palavra. Você tem que viver por aquilo que sai da boca de Deus. Você vai no médico, ou alguém vai no médico, e o médico diz, está com a próstata, está com câncer na próstata, está com problema no pulmão, teu coração está com 30% danificado. Então, sabe, você está com problema de uma bactéria aí no teu estômago. Isso é a ciência. Isso é a ciência. Está certo. Eles estão ali em cima das palavras, dos estudos, mas agora, o sobrenatural.
sobrenatural está acima. O sobrenatural fez com que Moisés e o povo de Israel atravessasse um mar, se abriu e o povo passou. Aí os naturais, eles dizem assim, não, aquilo ali era algo que acontecia às vezes naquele lugar ali, que a água ficava baixa e as pessoas andavam pela água baixa. Tudo bem, a água ficava baixa. Por que quando os soldados de Faraó entraram naquela mesma água, eles se afogaram? Se a água ficava baixa, por que quando eles entraram atrás, logo quando passou o último homem de Deus, mulher de Deus, estava com Moisés, o mar, quando eles entraram, o mar se fechou. As águas, olha o sobrenatural. Eles viveram isso. Se eles ficassem com medo, não vamos entrar. Moisés estava parado diante do mar e falou, Deus, e agora? Deus falou, agora veja o sobrenatural. Como? Pega teu cajado, toca na água, ela vai se abrir. Coloca o cajado na água e a água se abriu. Isso é viver o sobrenatural. Paulo, quando ele escreve em 1 de Coríntios 2,14, ora, o homem natural ele não aceita. Não pode, como alguém que era drogado, alguém que viciado, alguém que tinha problema com álcool, não passar por um tratamento, uma desintoxicação, sabe, numa clínica de limpagem, nunca essa pessoa vai estar livre, vai sempre estar, sabe? Não, aconteceu comigo o sobrenatural de Deus. Aconteceu no meu corpo o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus tocou o meu corpo, tocou a minha saúde, tocou o meu corpo, vai tocar o corpo. Se tem alguém do outro lado, se você crê, o que é o sobrenatural? Miraculoso, uma coisa miraculosa. Só é conhecida pela experiência da fé. Sem a fé, você nunca vai experimentar o sobrenatural. Nunca experimentaremos o sobrenatural de Deus. Visão, ouvir uma voz. Paulo ouviu a voz, a luz. Olha o sobrenatural. Depois ele foi arrebatado ao paraíso. 2 de Coríntios 12, foi levado ao paraíso, terceiro céu, paraíso. Lá diz que ele ouviu coisas inefáveis, inexplicáveis, com palavras humanas. Paulo não conseguia explicar. Ele falou, não, Paulo, nem adianta você tentar explicar o que você está vendo com as suas palavras, que as pessoas não vão entender. Então, fique quieto. Então, são momentos que nós temos que viver. Às vezes, você sabe que a melhor hora para você viver o sobrenatural é no momento difícil da tua vida. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, não sei, se é droga na família, homossexualismo, lesbianismo, traição do marido, falta de dinheiro, falta de trabalho, sabe, doença, não sei. Esse é o melhor momento do sobrenatural. E Deus sempre age com o sobrenatural dele nesses momentos difíceis. Nesses momentos de tensão, esses momentos que parece que você vai naufragar. É igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem não se curvar diante da estátua vai ser lançado na fornalha. Caraca, e agora? Curva ou não curva? Sadraque olhou para Mesaque para Abednego e falou, e agora? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Quem vai? Quem não vai? Você vai? Eu não vou. Você vai? Também eu não vou. Eu não vou curvar diante desse cara aí, não. Eu vou me curvar diante de Deus. Você, eu também. Então vamos fechar aqui. Meu Deus, se o Senhor quiser nos livrar, o Senhor nos livrará. Se o Senhor também não quiser nos livrar, nós vamos morrer acreditando no Senhor. É isso aí. Se o Senhor quiser me livrar, me livre. Se o Senhor não quiser me livrar, não me livre. Eu vou ficar contigo de qualquer jeito. Eu estou contigo de qualquer jeito. Você entende, abençoado? O que é? Então os meninos foram lançados na fornalha. Eles não foram poupados de ser jogados, de passar por aquela tensão. Você acha que eles foram andando assim? Nada, diz que eles foram jogados. Eles foram empurrados.
Então eles não foram caminhando. Peraí, fica aí, depois deixa que eu vou sozinho. Não, não. Eles foram jogados lá dentro. Foi pego e não sei se era para baixo, se jogava, eles caíam num buraco, ou se era para frente. Eu sei que eles foram, provavelmente, para baixo. Eles foram empurrados e lá eles ficaram. Todo mundo ficou olhando. E daqui a pouco apareceu jogado 3 homens e aparece um mais um. Que é isso? Sabe o que é isso? É o sobrenatural de Deus. Por quê? Por que Deus fez com que o sobrenatural dele se manifestasse nesses meninos? E se ele morresse? Quantos morreram queimados? Quantos? Um monte de crente. Quantos foram jogados por leões e os leões comeram? Um monte de crente. Aí Deus pega Daniel, fizeram a fofoca lá de Daniel, e Daniel é jogado na cova. Quantos crentes foram jogados em cova e o leão devorou? Vários. E por que Daniel não? Porque Deus quis mostrar a Daniel o sobrenatural dessa maneira. E os que foram comidos pelo leão, foram comidos e apareceram lá no paraíso com o papai. Comeu a carne. Jesus falou, temer quem mata a carne e não pode fazer nada com o espírito. Temei antes aquele que pode pegar o espírito e jogar no inferno. Esse que tem que ser respeitado. É esse que nós temos que respeitar. É sobre o sobrenatural desse que eu estou falando. Que Moisés, Jonas, Elias, Davi, Isaac, Jacó, Abraão experimentaram. Paulo, Pedro, João, Tiago, Mateus, Barnabé. Por que todos esses homens, essas mulheres, todas experimentaram? Escute, irmão, deixa eu repetir isso com calma. Por que todos os homens, todas as mulheres que a Bíblia fala sobre eles e sobre elas, viveram o sobrenatural em um tempo ou outro, ou quase sempre viveram? Será? E por que chega na gente, não vamos ser crente de vai terça, vai quinta, vai domingo, vai terça, vai quinta, vai domingo, vai terça, vai quinta. Domingo, terça, quinta. Não, só vou só terça. E vou domingo de noite. Não, eu vou terça, quarta, quinta. Vou terça e quinta e domingo de manhã e de noite. E no sábado também. Mas cadê o sobrenatural? Quero ver o sobrenatural na hora do escape, na hora daquele milagre que você precisa, daquela resposta que você precisa, daquela voz que você precisa para te direcionar. Quando você está aí do outro lado, aí, preste bem atenção nas palavras que saem da minha boca, que são palavras que vai mudar destinos. As palavras que saem da minha boca não vêm de mim. Elas vêm para mudar destinos. Mudou o teu destino e agora você tem que viver diariamente. Você tem que andar nas águas, você tem que cair na fornalha, você tem que cair na cova de leões, você tem que ser picado por serpente, você tem que passar naufrágio, e você vai ver a glória de Deus em todos esses momentos de desespero, que parece desespero. É nessa hora, tá todo mundo desesperado, a pandemia vai matar, vai morrer aqui. Todo mundo está... 2019, finalzinho para 2020. Que desespero, meu irmão. Aí começamos as lives todos os dias, 3 horários por dia. Essa palavra que foi a cura, foi o milagre. Todos os dias, 3 vezes por dia, nós estávamos pregando. 3 vezes durante a pandemia, lá no começo, passamos quase 6 meses ou mais, pregando, 3 de manhã, de tarde, de noite, 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 de manhã, de tarde, de noite. Não paramos. Alimentamos o povo com a verdade, com esperança, com a fé. E o povo passou pelo mar, o povo passou pelos leões, o povo passou pelas serpentes, o povo passou e nada aconteceu. O que Deus quis que nós experimentássemos o sobrenatural de Deus. Nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Morreu tanta gente, morreu idoso, está lá minha mãezinha lá, com 82 anos, está lá, vivinha, sadia, bonita, está lá. É experimentando o sobrenatural. É isto que eu estou te dizendo. Nós não podemos
ficar devendo a esses crentes do passado. Não, os crentes de hoje não estão com nada. Eles vão falar isso pra gente. Eles vão falar isso pra gente, que a gente não está com nada. Que a gente não está com nada. Ah, ele não está com nada. Nada acontece com esses crentes. Só murmura, só reclama. Nada acontece, não tem nenhuma novidade. Você vê a mesma coisa, mesma lenga-lenga. Cadê o sobrenatural de Deus para espantar essa repetição de desgraça, de derrota, de doença, de ciclo vicioso, da mesmice, da miséria, da pobreza, da falta de tudo, sabe? Da guerra, da carnalidade, da falta de esperança. Chega, irmãos! Vamos viver isto. Sobrenatural, miraculoso. É algo miraculoso. Só é conhecido pela experiência da fé. É sobre-humano. É mais do que humano. São fenômenos. São fenômenos exageradamente grandes. São fenômenos que nós vamos viver. Você vai ver coisa. Você vai ver anjos. Você vai ouvir anjos. Você vai ver ferida se fechando diante dos teus olhos. Você vai ver osso voltando para o lugar por uma oração que tu vai fazer. Tu vai ver gente com barriga, com tumores, receber orações e o tumor sumir, secar e a barriga murchar diante dos teus olhos. Você vai tocar em pessoas que não enxergam e elas vão enxergar. Você vai tocar o ouvido de surdos e eles vão ouvir. Você vai evangelizar pessoas que estão desanimadas, sabe, triste, sem esperança, e essas pessoas vão voltar a ser felizes. É isto que vai acontecer, o sobrenatural de Deus. Eu recebo e tomo posse, eu recebo, quero viver isto, eu recebo que a igreja viva isto, que a igreja receba isto, que a igreja possa desfrutar e viver estas maravilhas de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa revelação dada a Paulo. Estou aqui só falando das coisas que o Senhor já revelou, meu Deus. Meu Deus, que haja muita cura, que agora nas casas estejam acontecendo sobrenatural, nos lares, nos corpos do teu povo, na família, no trabalho, na empresa. Meu Deus, que aconteça milagres. Jesus, eu oro, Senhor, pelo doente, que ele seja curado, pelo deprimido, que ele seja livre, pelo endemoniado, que ele seja liberto, pelo alcoólatra, que ele seja livre desse vício maldito, pelo drogado, pelo viciado, pelo prostituto, pela lésbica, pelo gay. Eu oro, meu Deus, pelo mentiroso, pelo idólatra, Meu Deus, eu repreendo, Senhor, no nome de Jesus, que aconteça muita coisa sobrenatural, miraculosamente. Ande sobre as águas. Ande sobre as águas. Arrebatado. Elias foi arrebatado. Enoque foi arrebatado. Paulo foi arrebatado ao paraíso. Oh, glória a Deus. João ficou jogado na ilha, foi jogado dentro de um caldeirão de óleo queimando. Saiu de lá vivo. Oh, meu Deus, quero viver isto, Senhor. Não ser jogado no caldeirão, mas quero viver suas maravilhas, Senhor. Suas maravilhas.